Oi, para quem não me conhece, meu nome é Prenoli. Eu ajudo o Elson aqui na campanha de divulgação para atuação de órgãos aqui no canal Para Atuário. Então, hoje ele tem um assunto sério para falar com vocês, as principais dúvidas ainda que as pessoas têm para não ser um doador de órgão. Então, escuta bem o vídeo ali. Antes de passar a palavra, eu queria mandar um abraço ali para Maria, tá sempre ali comentando no canal. Ela diz que é minha fã número 1. O Elson que se cuide, senão daqui a pouco eu tomo conta do canal. E um abraço ali pro Ayrton também, para ele não ficar com ciúme, né? Tá, Maria? Obrigado, Maria, por você estar sempre apoiando nós e ajudando a divulgar essa campanha da doação de órgãos, tá? Agora eu vou passar a palavra pro Elson. Ele vai falar aí o que vai ser o assunto desse vídeo de hoje ali. Então, bora pro Elson. Obrigado, seu Breno. E agora eu quero ter um papo reto com você, que ainda não se declarou um doador de órgãos. Olho no olho. A doação de órgãos é um processo extremamente seguro e confiável no Brasil. Eu acredito que cada pessoa tem um direito sobre o que é feito com seu corpo, mesmo após a morte. Então, eu aceito a pessoa não querer ser um doador por convicção, né? O que eu não consigo aceitar e não consigo entender é a pessoa não se declarar um doador de órgãos por medo de que vá acontecer alguma coisa ruim com ela, por receio, por acreditar em lendas ou crendices aí que circulam aí no imaginário popular, né? Por isso, nesse vídeo, eu vou fazer um resumo das principais dúvidas, dos principais medos que as pessoas têm. Eu peço que você acompanhe esse vídeo, ouça bem, né? E se ainda ficar com dúvidas, procure outras fontes de informação, ou então deixe um comentário aqui no vídeo. Eu estou disposto a conversar com você, ok? Nesse Setembro Verde, eu preciso do apoio de todo mundo, eu e cada uma das mais de 50 mil pessoas que aguardam na fila por um transplante no Brasil. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo? Vão me sequestrar e roubar meus órgãos ali se eu me declarar doador de órgãos? Essa é uma das dúvidas, um dos medos mais comuns aí no imaginário popular. Agora eu quero chamar você para pensar um pouco, né? Você acha que se houvesse aí um traficante, um ladrão de órgãos, faria diferença você se declarar um doador ou não? Que ele iria perguntar para você: você é doador? Não, não sou doador. Então me desculpe, não vou roubar os seus órgãos. É como um bandido chegar para você, para te assaltar e perguntar se você é doador de dinheiro, para só então realizar o assalto. Então, isso não tem nexo, esse tipo de pensamento, né? Se houvesse aí um fictício ladrão de órgãos, para ele não faria a menor diferença se você é doador ou não, ele iria chegar e ia te roubar do mesmo jeito, tá? E além do que, se você soubesse a dificuldade, né, que é necessário para retirada de um órgão, para conservação desse órgão e para implante desse órgão, não pensaria desse jeito de maneira alguma. Preciso uma estrutura muito grande de equipamentos, né, uma equipe médica muito especializada nisso, e medicamentos, né, medicamentos que você não acha em qualquer farmácia, em qualquer esquina, e além do que, existe o critério da compatibilidade. São feitos exames, extensos exames aí para ver a compatibilidade. Não é qualquer órgão que serve em outra pessoa. É necessária compatibilidade sanguínea, compatibilidade de tamanho, além de outras questões aí. Então, assim, não é viável sequestrar uma pessoa qualquer na rua, ou que você não tenha todas as informações médicas para realizar um transplante. Isso é uma grande lenda,
Não existe nenhum registro disso, de que isso aconteça, pelo menos aqui no Brasil. Então, essa é uma dúvida aí que não deve permanecer na sua cabeça, ok? Vão me deixar morrer lá no hospital só para usar meus órgãos para usar na outra pessoa lá. Essa também é uma dúvida muito comum, mas também é um medo infundado, né? Até porque os profissionais eles são treinados para salvar a vida, não para deixar morrer. E também não há qualquer fundamento, porque os médicos que acompanham um paciente no hospital, que vão, vamos dizer assim, atestar a morte dele, eles não têm o mínimo conhecimento se a família vai autorizar a doação e muito menos para quem serão encaminhados aqueles órgãos, quem receberá aqueles órgãos. Então, assim, não há motivo para o médico deixar morrer, porque eu não tenho a mínima ideia, né? Após detectada a morte encefálica, aí que vai se conversar com a família autorizando a doação dos órgãos. Essas informações médicas vão para uma central de transplante, que fará a seleção através de uma lista única baseada em alguns critérios aí de compatibilidade e também de urgência, e que irá definir quem serão os receptores daquele órgão. Então não se preocupe, os médicos não vão deixar você morrer se você for um doador de órgãos. A doação de órgãos deixa o corpo do doador tudo deformado ali, fica ruim depois para fazer o velório. Não, a doação de órgãos não vai deixar o corpo deformado em hipótese alguma. A retirada dos órgãos é feita cirurgicamente e depois disso o corpo é reconstituído e é possível fazer o velório, o enterro ou até a cremação normalmente. Nada vai demonstrar que os órgãos foram retirados daquele corpo. Pode ficar bem tranquilo quanto a isso. A doação de órgãos, ela beneficia muitas pessoas ali. Sim, um único doador de órgãos ele pode beneficiar aí, salvar a vida de até 8 pessoas, né? E se formos contar ainda os tecidos como ossos, a pele, as córneas, esse número ultrapassa facilmente 1, 2 dezenas de pessoas. Então, olha só a diferença de que um doador, né, pode fazer na vida aí de muitas pessoas. Eixe, a família tem que pagar ali para fazer a doação de órgãos, é muito caro. Não há qualquer custo ou até mesmo lucro das famílias com a doação de órgãos, né? Esse processo é bancado totalmente pelo SUS, não haverá custo para a família doadora, não haverá custo para o receptor dos órgãos, né? E isso garante a transparência e a ética na doação de órgãos. Então não se preocupe, se houver algum caso, a família não arcará com qualquer despesa para a doação de órgãos. É um ato extremamente de amor. Mas eu já tive uma doença ali que eu não posso ser doador, né? E tem outras pessoas que são velhas demais para doar. Não é certo isso, tá? Muitas pessoas têm dúvidas aí, dizem que não são doadores por ter tido algum tipo de doença durante a vida e por isso não acharem aí que não são aptas a serem doadores de órgãos. Então, assim, se informe, busque informação. A grande maioria das doenças, quando curadas, quando sanadas, elas permitem sim a doação de órgãos. Algumas doenças mais graves, muitas vezes pode haver a compatibilidade com alguém que tem a mesma doença e está na fila de transplante, né? Então, antes de você negar a doação, de não se declarar um doador de órgãos por esse motivo, procure se informar, tá? Se informe certinho sobre a doença que você tem ou que você teve, se ela realmente é um impeditivo para a doação de órgãos. Mas quem tem mais dinheiro, ele passa na frente da fila de transplante, é privilegiado por isso. Essa também é uma outra grande lenda
A doação de órgãos ela é baseada numa fila única, controlada aí pelo SUS, controlada pelas centrais de transplante, ela é fiscalizada pelo Ministério da Saúde, então assim não há nenhuma chance de alguém pagar, alguém que tem uma melhor condição financeira, de avançar, passar na frente de alguém nessa fila. Os critérios aí da fila são bem específicos, que são o tempo de fila, ou seja, quem entrou primeiro tem uma prioridade inicial, além de uns outros critérios que seria aí a compatibilidade sanguínea, nem sempre o primeiro e o segundo são compatíveis, né, com aquele doador. Por exemplo, o tamanho também do órgão, como da pessoa, ele tem um limite aí em torno de 20% para mais ou para menos, né? Uma pessoa muito baixinha, magra, não consegue receber o coração de uma pessoa alta e mais gordinha, né? Então precisa haver essa compatibilidade para o coração funcionar bem para aquele biotipo da pessoa, né? E um outro critério aí para avançar na fila é a questão da gravidade da doença, né? Então assim, se a pessoa está muito grave, ela entra numa lista de prioridade, que significa que ela não tem mais muito tempo de espera. Então é feita essa prioridade para que ele possa receber o órgão antes de outra pessoa que está na fila, que está em condições melhores de saúde e que resiste por algum tempo maior aí, tá? Mas não existe essa possibilidade. Pobres, ricos, milionários, todos entram na mesma fila e todos seguem a mesma sequência. Não há prioridade nenhuma financeira ou de poder, né, de alguém mais poderoso que tenha, né, uma influência maior de avançar nessa fila. A morte encefálica ela é irreversível. Sim, uma vez detectada a morte encefálica, ela é irreversível. A pessoa, naquele momento que é detectada essa morte, ela já faleceu. Ela não tem a mínima chance de voltar à vida. As pessoas confundem muito, né, a morte encefálica com o coma, né? Mas o que é a morte encefálica? A morte encefálica acontece quando a pessoa está dentro de um hospital, normalmente aí por causa de algum traumatismo craniano, e está sendo assistida por aparelhos, né? Então há a parada do cérebro, mas o restante do corpo, dos órgãos, é mantido funcionando através de aparelhos, né? Então essa dá a falsa impressão de que a pessoa ainda está viva. Mas esse diagnóstico de morte encefálica é muito seguro. Ele tem que ser feito por no mínimo 2 médicos, né, especialistas. Ele segue critérios muito rigorosos definidos aí pelo Conselho Federal de Medicina. A família tem o direito ainda de ter uma outra opinião, né, de uma terceira opinião de um médico aí de confiança da família que vai atestar essa morte encefálica. Então assim, a morte encefálica, uma vez que acontece, ela é irreversível. A pessoa já está falecida, apesar do corpo estar sendo mantido funcionando, mas ela não está mais ali. Ela já faleceu e não há chance nenhuma disso se reverter. Toda pessoa que falece ali, ela pode ser um potencial doador de órgãos ou tecidos. Sim, toda pessoa falecida é um potencial doador de órgãos e tecidos, tá? Aqui tem uma questão que existe há 2 tipos de morte. A morte cardíaca, que é quando o coração para de bater. Nesse caso, não é possível haver a doação de órgãos, mas é possível haver a doação de tecidos, né? Como a córnea, como a pele, as válvulas cardíacas, ossos, né? Mas não há possibilidade de doação de órgãos, né? Para que haja doação dos órgãos específicos, coração, pulmão, rins, fígado, pâncreas, intestino, que é mais raro, mas ainda é possível, né? A doação do transplante do intestino. É preciso que haja a morte encefálica, ou seja, né, que o cérebro pare de bater, essa pessoa já esteja dentro de um hospital sendo assistida e os órgãos estejam sendo mantidos funcionando através de aparelhos. Somente nesses casos da morte encefálica, nessas condições no hospital,
é que é possível haver a retirada dos órgãos, porque os órgãos eles precisam estar funcionando, vamos dizer assim, no momento da retirada, né? E a partir daí corre-se aí contra o relógio, porque cada órgão aí tem um tempo específico aí para ser implantado. No caso do coração é 4 horas, é um tempo bem curto, né? Então assim, toda pessoa falecida é um potencial doador, mas conforme a morte ela pode ser possível doar só os tecidos, e se for morte encefálica ela consegue doar os órgãos e os tecidos também. Ah, mas a minha religião acho que não vai permitir eu ser doador de órgãos. Olha, não há uma restrição específica aí por parte de nenhuma religião na questão da doação de órgãos, tá? Os conceitos aí dos pilares das religiões são sempre a solidariedade e o amor ao próximo, o que inclui aí a doação de órgãos. Até mesmo religiões aí que são contra a transfusão de sangue, elas não se opõem, né, à doação de órgãos, né? Pode haver alguns casos isolados aí de reverendos aí, de pastores que sejam contra e propagam isso na sua comunidade, mas nenhuma religião em si, né, é contra a doação de órgãos. Ah, é muita burocracia para ser doador de órgão, tá muito trabalho. Olha aí, ó, para você ser um doador de órgãos é muito fácil. É só você avisar a sua família da sua vontade. Pais, filhos, avós, irmãos e os cônjuges. São essas pessoas que vão autorizar ou não a doação de órgãos. Mesmo que você faça algum registro em cartório, coloque na sua identidade que você é um doador de órgãos, pela lei em vigor, aqui é a doação consentida. No Brasil usa-se o termo, né, doação consentida. Ou seja, é preciso haver o consentimento da família. Na falta de um desses familiares aí mais próximos, não há a mínima possibilidade de ser efetuado aí a doação de órgãos. É preciso sempre a doação, aliás, a autorização da família para a doação. Mesmo que você coloque lá no seu RG, eu sou doador de órgãos, se no ato da doação a família disser não, seus órgãos não serão doados. Então por isso que é importante conversar com a família, avisar ela dessa sua opção de ser um doador de órgãos e pedir que a sua vontade seja respeitada. Ixi, eu tô precisando de um dinheirinho ali para pagar umas contas ali. Será que eu posso vender um rim ou alguma coisa do meu corpo ali para ganhar um dinheiro? Não. Sinto te dizer, mas não é possível vender os seus órgãos. Tá? Qualquer referência a isso, qualquer tentativa é passível de crime, tá? É passível de condenações pesadas. Então, assim, o ato de doação de órgãos e tecidos no Brasil é extremamente voluntário. Não existe a mínima possibilidade aqui no Brasil de você vender os seus órgãos, vender o seu rim, como é muito comum, né? O ditado popular, preciso vender meu rim para pagar minhas dívidas, mas isso não é possível, tá? Aqui no Brasil. Isso é extremamente proibido, né? Até para evitar, né, privilégios aí, quem tem um poder aquisitivo maior, né, que se isso fosse possível, né, teria vantagens aí na doação, né? Então é um processo democrático, justo. Então, independente aí de ser rico ou pobre, todo mundo entra na mesma fila. E sugiro que você arrume outra forma de conseguir dinheiro, pois vendendo órgãos você não vai conseguir. Eu posso fazer a doação em vida ainda de algumas coisas ali. Sim. Ainda há a possibilidade de você fazer a doação de alguns órgãos e tecidos em vida, né? Mas cuidado, é possível doar apenas um dos rins, né? Pois nós temos 2 rins, mas o nosso organismo funciona perfeitamente com um só. É possível doar parte do fígado,
até porque o fígado é o único órgão que se regenera, né? E é possível doar parte dos pulmões também, né? Mas aqui vai um adendo. Essa doação em vida só é permitida entre familiares, né? Isso para evitar aquilo que eu falei agora há pouco da venda, né, de órgãos de um estranho ir lá e vender, né? A gente sabe que o brasileiro sempre tem um jeitinho, iria dar um jeito por baixo dos panos de haver aí uma transação financeira relacionada a isso. Então é extremamente proibido, né, a doação em vida de órgãos aí fora do círculo familiar, tá? Então, assim, até existe uma possibilidade, mas aí é preciso uma autorização judicial para isso, de uma pessoa fora desse círculo do ar. Normalmente precisa se comprovar um vínculo de amizade, né, afetivo, de alguma maneira aí, para a justiça, né, autorizar. Mas se não, essa doação em vida é restrita ao círculo familiar apenas. E é isso. Essas são as principais dúvidas aí que povoam aí o imaginário popular ainda, e as quais aí as pessoas ainda têm os maiores medos, os maiores receios. Se você ainda ficou com dúvidas, né, ou tem uma dúvida adicional aí que não foi relatada aqui, deixa aqui nos comentários, eu respondo para você. Ou então busque outras fontes de informação, existem outros canais, sites, mas não deixe de se declarar um doador de órgãos. A doação de órgãos, como eu falei, ela só é possível mediante morte encefálica, né? E a pessoa tem que estar dentro de um hospital, sendo mantida, aí os órgãos sendo mantidos vivos através de aparelhos, geralmente frutos aí de acidentes automobilísticos, quedas de altura, de motos. Então, assim, isso representa menos de 10% do total de mortes no Brasil. Por isso é importante o maior número de pessoas se declararem doadores de órgãos, pois efetivamente você tem menos de 10% de chance de realmente se tornar um doador de órgãos, né? Então isso complica muito aí a espera aí de quem aguarda numa fila por um transplante. Então, para finalizar aí, eu só queria dizer que a possibilidade de você se tornar efetivamente um doador de órgãos é muito menor do que a probabilidade de você precisar de um transplante de órgãos em algum momento na sua vida. Como eu falei, nem todas as mortes são possíveis de se tornarem doadores. Então pense nisso, né? Ajude nessa campanha. Estamos no Setembro Verde, o mês da conscientização para a doação de órgãos, e o seu apoio nessa campanha é muito importante. Eu conto com você. Seja um doador de órgãos, avise sua família. Bora doar? Tchau, até o próximo vídeo. Lembra de apoiar essa campanha. Tchau!